varelajonas71@gmail.com, Jonas Varela 1 na internet, no YouTube, Varela Show na Rádio FM Benfica, de 10h10 da manhã ao meio-dia, das segundas às sextas-feiras. Seja bem-vindo. Hoje nós continuaremos o nosso vídeo de hoje, a continuação das explicações do capítulo 12 do Evangelho segundo São Marcos, que no vídeo anterior não tivemos tempo de concluí-lo, as explicações do mesmo, mas hoje nós continuaremos para concluir o capítulo 12 a partir do versículo 35 a 37. Até o versículo 34 do capítulo 12 do Evangelho segundo São Marcos nós fizemos a leitura das explicações do mesmo no nosso vídeo anterior. Então vamos continuando hoje. Capítulo 12 do Evangelho segundo São Marcos, continuação do vídeo anterior, versículos 35 a 37, explicando. O título Filho de Davi indicava a origem e o projeto do Messias. O descendente iria refazer a família real e a glória do reino de Davi, mas Jesus critica essa concepção do Messias. Ele está acima de Davi e não veio instaurar uma monarquia. Versículos 38 a 40. Jesus critica os intelectuais da classe dominante que transformam o saber em poder, aproveitando-se da própria situação para viverem ricamente à custa das camadas mais pobres do povo, disfarçando tal exploração com orações, isto é, com motivo religioso, tornam-se ainda mais culpados. Versículos 41 a 44. Enquanto os doutores da lei exploram as viúvas e roubam suas casas, uma viúva pobre deposita no tesouro do templo tudo o que possuía para viver. É o único fato positivo que Jesus vê em Jerusalém. Por isso, proclama solenemente esse gesto. Eu garanto a vocês, em contraposição à solenidade ostensiva dos ricos, mostra assim o significado dessa oferta. As relações econômicas que devem vigorar numa sociedade que crê em Deus são as relações de doação total, que deixam as próprias seguranças e não as relações baseadas no supérfluo. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando as explicações do Evangelho segundo São Marcos, no nosso vídeo de hoje, né? Quem é Jesus? Na sua sexta parte, o conflito decisivo, no seu capítulo 13, em todos os seus, vamos ver aqui, 37 versículos. Primeiro tópico do capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, na Bíblia Sagrada, na sequência normal, natural aqui da Bíblia Sagrada. Então, primeiro tópico, o fim ainda não chegou. Segundo tópico, a coragem do testemunho. Terceiro tópico, estejam prevenidos. Quarto tópico, a história e o fim dos tempos. Quinto tópico, fiquem vigiando. São 5 tópicos no capítulo 13 do Evangelho segundo São Marcos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 13, versículos 1 a 8. Jesus anuncia a destruição do templo de Jerusalém
acontecida no ano 70 e as batalhas que se verificaram entre os anos 66 e 70. O templo era o símbolo da relação de Deus com o povo escolhido. Jesus salienta que o fim de uma instituição não significa o fim do mundo e nem o fim da relação entre Deus e os homens. Versículos 9 a 13. A relação entre Deus e os homens continua através dos discípulos que deverão prosseguir a missão de Jesus pelo testemunho, anunciando a boa notícia a todas as nações. Contudo, assim como Jesus encontrou resistência, também os discípulos a encontrarão. Serão perseguidos, presos, torturados, julgados e até mesmo mortos por continuarem a ação de Jesus. Mas os discípulos não devem ficar preocupados com a própria defesa. O importante é a coragem de permanecer firmes até o fim. Versículos 14 a 23. Aqui se retoma o que já foi dito em capítulo 13, versículos 1 a 8. A abominação da desolação indica a profanação do templo pelos romanos. O tempo de crise é terrível. Os discípulos devem estar atentos para não desanimar e não se deixar enganar por pessoas que apresentam falsos projetos de salvação. Versículos 24 a 27. A queda de Jerusalém manifesta e antecipa o julgamento com que Deus acompanha toda a história e que se consumará no fim dos tempos. O Filho do Homem é Jesus, que, pela sua morte e ressurreição testemunhadas pelos discípulos, irá reunir todo o povo de Deus, conforme D maiúsculo, N minúsculo, deve ser Deuteronômio, né? Capítulo 7, versículos 13 a 14. Depois confirmamos, que são muitas abreviações, né, abreviaturas. Versículos 28 a 37. Somente agora Jesus responde à pergunta dos discípulos, versículo 4. Mas, em vez de dizer quando ou como acontecerá o fim, ele indica apenas como o discípulo deve se comportar na história. A tarefa do discípulo é testemunhar sem desanimar, continuando a ação de Jesus, à espera da plena manifestação de Jesus e do mundo novo por ele prometido. Impede, de um lado, que o discípulo se instale na situação presente. De outro, evita que o discípulo desanime, achando que o projeto de Jesus é difícil, distante e inviável. Glória a Deus, aleluia, minha felicidade, meus irmãos. Vamos continuando. Explicações do Evangelho segundo São Marcos, segundo livro do Novo Testamento, na sequência normal da Bíblia Sagrada. Quem é Jesus? No seu capítulo 14, já na sétima parte, o desfecho do conflito, morte e ressurreição. O capítulo 14 conta com, vamos dizer aqui, 72 versículos, né? 72, exatamente. Primeiro tópico, o Messias vai ser morto. Segundo tópico, o novo Cordeiro Pascal. Terceiro tópico, a instituição da Eucaristia. Quarto tópico, a fidelidade de Jesus aos seus. Quinto tópico, a grande tentação. Sexto tópico, fidelidade até o fim. Sétimo tópico, Jesus é o juiz.
Oitavo tópico, Pedro cai na tentação. São 8 tópicos no capítulo 14 do Evangelho segundo São Marcos. Vamos para as explicações do mesmo. Capítulo 14, versículos 1 a 11. A atividade de Jesus vai levá-lo à morte. Entre a conspiração das autoridades e a decisão que Judas toma de trair Jesus, temos o gesto significativo de uma mulher. Reconhecendo o verdadeiro sentido da pessoa de Jesus, ela o unge como Messias, unção na cabeça, que vai morrer. O que ela faz é mais importante do que dar esmolas aos pobres. Não é possível realmente fazer o bem a eles e não ser dentro do projeto de Jesus. A ausência física de Jesus será depois ocupada pelos pobres, que se tornarão sacramento da presença dele. Versículos 12 a 21. A celebração da Páscoa marcava a noite em que o povo de Deus foi libertado da escravidão do Egito. Jesus vai ser morto como o novo Cordeiro Pascal. Sua vida e morte são o início de novo modo de vida no qual não haverá mais escravidão do dinheiro e do poder. Versículos 22 a 25. A ceia pascal de Jesus com os discípulos recorda a multiplicação dos pães. Ela substitui as cerimônias do templo e torna-se o centro vital da comunidade formada pelos que seguem a Jesus. O gesto e as palavras de Jesus não são apenas afirmação de sua presença sacramental no pão e no vinho, manifestam também o sentido profundo de vida, de sua vida e morte, isto é, Jesus viveu e morreu como dom gratuito, como entrega de si mesmo aos outros, opondo-se a uma sociedade em que as pessoas vivem para si mesmas e para seus próprios interesses. Na ausência de Jesus, os discípulos são convidados a fazer o mesmo, entre parênteses, homem, partilhar o pão com os pobres e viver para os outros. Versículo 26 a 31. Jesus sabe que vai ser traído por um discípulo e abandonado pelos outros, mostra assim a plena gratuidade do seu dom, sendo fiel aos discípulos até o fim. Marca um novo encontro na Galileia, conforme capítulo 16, versículo 7. Aí Jesus reunirá novamente os discípulos para continuar a sua ação. Versículos 32 a 42. O que se passa no íntimo de Jesus? Uma luta dramática em que se confrontam a companhia e a solidão, o medo e a serenidade, a coragem de continuar o projeto até o fim e a vontade de desistir e fugir. A oração é a fonte que reanima o projeto de vida segundo a vontade do Pai. A vigilância impede que o homem se torne inconsciente diante das situações. Versículos 43 a 52. Um dos discípulos se alia ao poder repressivo das autoridades e traz Jesus com um gesto de amizade. Um dos presentes tenta defender Jesus com as mesmas armas dos opressores. Por fim, todos fogem e Jesus fica sozinho e preso. Aquele que realiza o projeto de Deus e atrai o povo é considerado pelos poderosos como bandido perigoso, mas eles não têm coragem de prendê-lo à luz do dia. Voltaremos no próximo vídeo, continuando nos versículos 53 a 65 do capítulo 14 do Evangelho de São Marcos. Felicidades e até lá.